Olá, pessoal, bom dia. Vou compartilhar aqui com vocês a esfera de contatos para o BNI. Eu fiz com base na minha consultoria, mas eu deixei algumas palavras aí, algumas perguntas para vocês conseguirem aplicar no de vocês. Eu peguei lá a esfera de contatos, aquela planilha que foi disponibilizada no grupo, e eu dividi ela em 4 partes aqui. Então, para poder facilitar para vocês, eu vou fazer a gravação da 1, da 2, da 3 e da 4 aqui. Então, a 1 é a esfera de contatos, a 2 são as dores, a 3 os tipos de cliente e a 4 o plano de ação. Então, o que eu fiz? Aqui dentro da esfera de contatos, que é a 1, eu peguei algumas questões, além das que já estão lá, mas para poder facilitar aqui, para poder a gente conseguir fazer e entender o que está pedindo, dentro da especialidade, o que você entrega, eu coloquei aqui, vamos entender com clareza o que você vende, para quem vende e como isso gera valor real. E responda com profundidade. Aqui, então, você vai precisar refletir um pouco mais sobre o seu negócio. Então, qual é o seu serviço principal e quais as dores ele resolve com excelência? Na questão 2, quais são os perfis de clientes que mais se beneficiam da sua entrega? Exemplo, aqui você pode fazer a segmentação por porte, maturidade do negócio, e você conseguir mapear, então, quem são os seus potenciais clientes. Na 3, quais frases ou comportamentos comuns que os clientes expressam antes de te contratar? Então, você precisa responder essas questões. A 4 aqui, quais sinais indicam que uma empresa precisa da sua solução, mesmo sem saber ainda? Às vezes ela precisa da sua solução, mas ela não sabe que precisa. E aí vai ser interessante porque a gente vai entrar lá dentro dos parceiros e esses parceiros, muitas vezes, eles podem visualizar a dor da empresa aqui e ele recomendar você. E a quinta, o que te diferencia de outros profissionais que oferecem algo semelhante? Então, a gente traz aqui dentro dessas questões, tá? Eu trouxe aqui pela consultinal, mas vocês podem fazer no modelo de negócio de vocês. Nós entregamos hoje, na prática, o diagnóstico empresarial com foco em resultados. Então, o que a gente faz? A gente identifica de forma precisa onde a empresa está perdendo dinheiro, tempo ou clientes. Avaliamos gargalos operacionais, produtividade, desperdícios ocultos e integração entre o comercial, financeiro, produção e o back-office, tá? Com foco total em decisão baseada em dados, não em achismos. A gente faz um diagnóstico porque eu gosto de trazer muito essa questão do médico para fazer a comparação. Quando nós vamos no médico, ele não vai logo fazendo a medicação. Tá? Ele pode passar algumas medicações básicas, né? Um anti-inflamatório, uma amoxicilina, algum remédio para agir ali de acordo com o que ele, a percepção dele, mas sem fazer nenhuma medicação aprofundada do seu problema. Então, o que acontece? Ele vai pedir para você uma bateria de exames. Você pode sair de lá com a receita de uma amoxicilina, mas provavelmente ele vai te pedir uma bateria de exames, exame de sangue, dependendo do que for o seu problema. Por exemplo, se for um problema no joelho, ele vai te pedir o raio-x para poder identificar o que é aquele problema seu. Então, ele vai fazer uma análise criteriosa do que está acontecendo com você para que você consiga ter um atendimento personalizado, com segurança, e para resolver o seu problema. Ele vai agir diretamente na raiz do problema, é o que a gente faz. E depois do diagnóstico, nós entregamos o projeto de reestruturação empresarial. Porque a partir do diagnóstico, nós implantaremos um plano de ação customizado aqui para organizar os processos, alinhar pessoas e destravar o crescimento. Então, nós atuamos com profundidade em 4 áreas críticas, que é o comercial, a reestruturação da jornada de vendas e atendimento com funil organizado, a prospecção ativa e a retenção de clientes. No administrativo e back-office, nós eliminamos aqui o improviso com fluxos definidos, divisão clara e responsabilidade de processos padronizados. No financeiro, atacamos o descontrole
invisível. Principalmente que eu falo que a principal dor da empresa é o fluxo de caixa, que ele está desorganizado. Contas em atrasos, custos mal geridos. Muitas vezes o empresário ele não sabe o que está acontecendo com a empresa, ele não tem uma visão clara do que está acontecendo. E na produção e operações, nós organizamos a entrega, implementamos indicadores e otimizamos o tempo de execução com foco em eficiência. Aí, só explicando, por que nós precisamos fazer o diagnóstico? De repente, a empresa chega e fala, não, Luciana, eu quero fazer a reestruturação do meu comercial. Beleza, a gente pode fazer a reestruturação do seu comercial, sim. Só que eu vou precisar fazer um diagnóstico. Porque se você não está vendendo, e aí, a partir do momento que você começar a vender, a sua produção, ela consegue atender a parte de vendas? Você consegue entregar de forma efetiva? Porque se você não fizer uma reestruturação completa na sua empresa, o que vai acontecer? O meu trabalho vai ficar ruim no comercial. E eu não posso entregar um trabalho ruim, porque isso afeta a minha imagem. Então, o que acontece? A gente sempre vai, isso é padrão da franqueadora, ela sempre vai falar, se não tiver diagnóstico, não tem como implantar projeto. Tá? Então, isso é uma metodologia, e a Consultinal ela já tem mais de 30 anos de mercado aí, então, excelência. Foi um trabalho construído aí ao longo dos anos, com muita experiência, com muita bagagem, para a gente poder conseguir entregar eficiência e excelência. Aqui dentro da esfera de contatos, com quem você deve andar? Essa palavra é forte, né? Com quem você deve andar. Então, a esfera é o grupo de profissões complementares à sua, que atuam no mesmo perfil de clientes em momentos parecidos à jornada de compra. Então, nós vamos identificar isso em 5 questões ali, está faltando um 5 aqui. Quais profissionais ou empresas seus clientes geralmente contratam antes de você? É o contador, né? Muitas vezes, então, o contador sabe da dor da empresa. E quais contratam depois de você, como continuidade de processo? Eu vou dar exemplo aqui, um exemplo que serve para as duas situações, o marketing. O marketing ele vai identificar que a empresa está precisando melhorar o processo de vendas. Às vezes chega um lead lá para ele, não consegue fazer o mapeamento, não consegue identificar, não consegue ter um relacionamento rápido com o cliente. Porque quando o lead chega, ele está quente. Então, a empresa precisa correr e fazer o atendimento dele. Se deixar esfriar, provavelmente vai ser uma venda perdida. E essa é na parte inicial. No final, nós fizemos a estruturação. Se a empresa não tiver o marketing estruturado, nós vamos precisar de uma agência de marketing lá para trabalhar com esse cliente. Porque o que acontece? O comercial está estruturado. O marketing ele anda muito junto e cada vez mais junto ali com a parte comercial. Então, o que acontece? O marketing vai desenvolver as ações de marketing, produção de conteúdos para trazer o cliente para a empresa. O cliente chegou na empresa, aí o comercial vai fazer as tratativas dele. Então, o marketing ele atua ali nas duas fases, nas duas pontas. Na inicial, antes, ele pode já ter a consultoria de marketing, ou no final ele vai precisar de uma consultoria de marketing. Quais outras profissões vivem nos mesmos bastidores do seu e podem ver o problema que você resolve? Então, novamente aí, consultores, advogados que estão relacionados e estão diretamente ligados ao cliente, próprios consultores, empresas de software que fazem a instalação, que muitas vezes ele tem lá a parte implantada, mas os processos do cliente não estão alinhados. Então, ele também é uma boa contato aí nessa esfera de profissionais complementares. Você já teve parcerias naturais com alguém ou te indicou ou alguém te indicou bons clientes? Quem eram e por quê? Isso é interessante você trazer lá refletir, trazer o seu histórico, tá? E se você tiver esses contatos, resgatar o contato com eles. Se não tiver, criar essas possibilidades de você ter parcerias naturais aí, tá? E a quinta aqui, quais profissões costumam atender o mesmo segmento ou nicho sem competir com você? Tá? Então, o contador, ele atende o mesmo segmento sem competir com você. O advogado, ele atende o mesmo segmento também sem competir com você. E aí nós passamos aqui. Então, é o grupo de profissões complementares à sua, que atuam com o mesmo perfil de cliente em momentos parecidos da jornada de compra, sem competir com você. É com essa esfera que você deve andar,
fazer um a um com frequência e criar estratégias conjuntas. E aí uma coisa bacana, o que acontece? A gente fica muito preso no um a um do BNI. Mas não, a gente precisa fazer um a um com essas pessoas. Então, elas são pessoas-chave do nosso processo aí. Porque o que acontece? Vamos fazer um a um com eles, além de conhecer o trabalho, a gente consegue fazer recomendação deles para dentro do grupo. Então, aqui, alguns exemplos que eu trouxe para consultinal. Contadores consultivos, consultores ISO, implantadores de RP, advogados empresariais, agências de marketing, consultores financeiros, mentores empresariais, consultores de RH, consultores de produtividade, médicos do trabalho, clínica e saúde ocupacional. Todos atendem a consultinal, mas cada um com foco diferente aí das atuações, tá? Então, vamos passar aqui para o próximo. Agora, aqui. Parceiros givers. São aqueles que indicam você com facilidade, porque têm acesso direto ao seu cliente ideal e te enxergam como solução. Quem está no dia a dia do seu cliente ideal e vê as dores que você resolve, mas não oferece o que você faz? Então, essa é uma pergunta que você precisa fazer. Quem que está lá dentro do cliente? Quais profissões ou cargos têm a confiança do decisor que você precisa acessar? E quem atende os mesmos clientes que você, mas sem oferecer uma solução que concorra com a sua? Aí, maravilha. Então, eu trouxe aqui. Parceiros givers na consultinal. Quem vê o problema antes de você indicar a consultinal com alto padrão e alta precisão. Então, contadores consultivos, escritórios de contabilidade, consultores ISO. Aqui a gente entra no ISO, tanto Anvisa, certificações, coaches, mentores de empresários, agências de marketing, especialistas de tráfego pago, consultores financeiros, planejadores financeiros empresariais, gerentes bancários, agentes de crédito PJ, auditores, peritos e consultores em riscos operacionais, consultores de RH estratégicos e headhunters, fornecedores chaves. Aqui nós temos industriais, técnicos, logísticos, mentores de líderes de ecossistemas empresariais. Por exemplo, aí nós temos o BNI, a CIPA, Sebrae, Senai, outras esferas que podem também complementar aí. Então, esses profissionais, ele têm acesso direto ao decisor e vivenciam o momento em que o problema ainda está sendo sentido. Isso antes da consultinal. E aí, passando aqui. São os profissionais da sua esfera de contato que têm acesso direto ao seu cliente ideal. E por isso podem te indicar com facilidade e frequência. São os que devem gerar melhores referências para você. Exemplos para a consultinal. Contador que escuta o cliente, estou vendendo bem, mas o dinheiro some. Coach que ouve, por exemplo, lá crescemos, mas está tudo bagunçado. E aí ele pode fazer uma referência aqui para o meu trabalho. Consultor ISO, que vê a operação está fora de controle. Esses são os givers que podem identificar lá e perceber a dor do cliente e recomendar a consultinal. Passando aqui para o próximo. Parceiros GUI. Em quais momentos você percebe a necessidade do seu cliente, mas você não atende? Quem poderia atender? E aqui, você já recomendou serviços de terceiros para resolver uma parte da dor do seu cliente? Quais eram? Quais prestadores ou fornecedores você gostaria de indicar com frequência para fortalecer a sua entrega ou gerar valor adicional ao seu cliente? Por exemplo, aqui para mim, um parceiro estratégico que eu sempre vou recomendar é o contador, porque toda empresa precisa de contador. E marketing. Por quê? Porque toda empresa precisa. Gente, hoje não existe nada sem marketing. Se você estiver aí pensando em abrir uma empresa e você não vai fazer ações de marketing direcionadas com especialistas, você vai ter um problema sério aí. E outra coisa, por que a gente recomenda? Porque faz parte do meu processo fazer com que a empresa estabeleça o processo dela e dentro do processo dela ela precisa ter uma excelente agência de marketing. Bom, então essa daqui é a parte 1 da esfera de contatos. Eu vou disponibilizar depois o material para vocês, vocês podem baixar. E até o nosso próximo vídeo aí, que vai ser as dores dentro ainda aí da esfera de marketing. Então, eu volto com mais 3 vídeos para vocês.
Aproveita e já curte aí o meu canal do meu livro, que é o Digestão, e me dá uma força aí, tá bom? Forte abraço para vocês.